Fala galera, hoje eu vou ensinar para vocês alguns pontos da segunda lei da termodinâmica para você não ficar confuso igual a Nazaré aí atrás. Então, bora começar pelo básico. A teoria de Carnot foi postulada em 1924 pelo cientista francês Nicolas Sade-Carnot. É daí que vem o sobrenome dele. Ele criou a chamada máquina de Carnot, que é transformada por um tipo de gás sobre o qual se exerce o ciclo da expansão e a contração entre duas temperaturas, de modo que é capaz de transformar o calor em trabalho. O ciclo de Carnot segue dois postulados escritos pelo próprio Carnot, e eles são: o primeiro fala assim: nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter um rendimento maior que a máquina ideal, de Carnot, operando entre essas duas mesmas temperaturas. E o segundo ponto diz: ao operar entre essas duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento que qualquer que seja o fluido operante. Em resumo, para quem não entendeu nada, essa teoria diz que a máquina de Carnot tem rendimento maior do que qualquer outro equipamento do tipo operando entre as mesmas fontes de temperatura. Independente da substância, o processo de transformação do ciclo Carnot ocorre em quatro etapas. A expansão isotérmica, que é a etapa que o sistema recebe uma quantidade de calor da fonte de aquecimento. A expansão adiábica, que é a etapa em que o sistema realiza a troca de calor com as fontes térmicas de aquecimento. A compressão isotérmica, que é a etapa em que o sistema fornece calor para a fonte de resfriamento. E a compressão adiábica, que é a etapa em que o sistema não realiza a troca de calor com as fontes térmicas de resfriamento. A primeira parte da história já foi, mas depois da metade, duas outras pessoas resolveram entrar na história e dar o seu próprio enunciado sobre o assunto. O primeiro foi Clausius, com a fala: o calor não pode fluir de forma espontânea, de um corpo de temperatura menor para o outro corpo de temperatura mais alta. Por cima, ele quis dizer que naturalmente o corpo de temperatura mais baixa não vai se tornar mais alta sozinha, que a gente precisa de um agente externo que realize um trabalho sobre esse sistema para fazer o mais frio se tornar mais quente. Já o segundo cara que entrou dizendo foi o Kelvin Planck, e ele diz, abre aspas, é possível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Fecha aspas. Esse enunciado implica que não é possível um dispositivo térmico que tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. É isso, galera. Eu espero que vocês possam ter entendido o que a gente quis dizer pra vocês. Seja igual ao Hairstyle, nos agradeça por trazer informação pra cabeça de vocês. E é isso, um beijo e até mais.